Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo e continuamos com a leitura da Biblioteca Dom Rosa. Acabamos de fazer a leitura do quarto volume da série, que tem como subtítulo O Último Membro do Clã Patinhas, que no caso faz referência não apenas ao tio Patinhas, mas também, entre aspas, aquele que é considerado a obra-prima do Dom Rosa, que é a saga do Pato Donald. O próprio Dom Rosa ele relata que, ao saber que a editora responsável pela publicação nos Estados Unidos de títulos protagonizados pelos personagens da Disney tinha como planos, né, ou projetos, produzir uma espécie de maxi-série ou de minissérie em 12 capítulos, recontando ou contando a história, né, de vida do Tio Patinhas. Porque essas maxi-séries ou minisséries fizeram muito sucesso dessa passagem dos anos 80 para os anos 90 e a Disney queria pegar carona, né, nesse filão, né? Então a gente pode citar, por exemplo, como alguma dessas maxi-séries famosas, Camelot 3000 e o Batman, o Cavaleiro das Trevas. Pois bem, quando o Dom Rosa ele fica sabendo sobre isso, ele entra em contato com a sua editora, que no caso era Egmont, se não me engano é esse o nome, para sugerir que não deixasse esse projeto na mão de qualquer pessoa, mas que selecionasse com cautela, não nem tanto o desenhista, mas quem seria o roteirista dessa minissérie envolvendo, entre aspas, esse trabalho de contar essa história pregressa, né, essa história de vida do Tio Patinhas. E no final, ele que foi o escolhido para realizar essa maxi-série. Então, aqui no quarto volume da Biblioteca Dom Rosa, se inicia entre aspas, essa compilação da saga do Tio Patinhas. Então, nesse volume 4 vem as 7 primeiras edições da saga do Tio Patinhas, e no volume 5, eu imagino, virão os demais volumes, né? As demais edições, acho que são mais 5 edições, para completar, entre aspas, a saga do Tio Patinhas. Como havia comentado em vídeos anteriores, a editora Panini aqui no Brasil lançou um encadernado à parte com uma obra com essa minissérie compilada, né, no volume único. E aqui ela se encontra dividida em duas partes. Da edição 1 a 7 aqui no volume 4, né, o último membro do Clã Patinhas, e eles continuam com com as demais edições no volume 5 dessa coleção, que eu ainda não tenho, porque está, entre aspas, perdido em algum lugar pelos correios, né? Ou talvez a editora Panini nem tenha enviado para mim ainda, né? Mas paciência, vamos esperar. Talvez daqui a 2 meses eles resolvam entregar. Então eu vou, entre aspas, interromper aqui a leitura da Biblioteca Dom Rosa enquanto o quinto volume não chega. Então, né? Voltando, o que o Dom Rosa ele, entre aspas, esquematizou para essa saga do Tio Patinhas? Ele resolveu, a partir de referências esparsas que o Karl Barks introduziu nas suas histórias nos anos 40 e 50, tentar, entre aspas, contar de forma cronológica a história dessa personagem, né? Que é invenção do próprio Karl Barks, né? Que é como é que ele... Em português, óbvio, né? É Tio Patinhas, mas em inglês, se não me engano, é Scrooge, Scrooge McDuck. Em português virou Patinhas McPatinhas. Enfim, né? Acho que nesses casos eu sou meio que contrário a essas traduções. Eu prefiro, já que é um nome próprio, para que traduzir? A não ser quando o nome guarda algum tipo de piada, alguma coisa do tipo. Aí eu apoio as traduções. Mas quando não, mantém o nome original, porque a criança ela vai se habituar com aquilo, né? E repetindo, o Dom Rosa, apesar de serem histórias de patos, ele não conta, entre aspas, histórias infantis. Aí no final, o Dom Rosa tem um pequeno trecho do Dom Rosa, ele coloca o seguinte: aqui está a linha do tempo que mantei, ou que montei, aliás, e os anos que cada capítulo cobre. Porque vou mostrar
a quarta capa que mostra o tio Patinhas já na sua idade avançada e aqui o jovem Patinhas, né? Quando ele tinha 10 anos e começou a trabalhar como engraxate para, entre aspas, ajudar a família e as irmãs. Aí voltando, capítulo um, que ele é ambiente. Ah, eu esqueci de comentar. As histórias que são compiladas aqui no volume 4 da Biblioteca Dom Rosa reúne histórias que originalmente foram criadas, né, pelo Dom Rosa entre os anos de 1993 e 1995. E repetindo, essa coleção, nessa Biblioteca Dom Rosa, ele publica ou compila essas histórias em ordem cronológica. Então, por exemplo, há momentos em que eles inclusive adicionam trechos ou esboços de páginas que depois foram abandonadas, né? Aí eles colocam na sequência para que você, leitor, tenha essa possibilidade de acompanhar de uma forma mais precisa o desenvolvimento da arte aqui do Dom Rosa. E por algum motivo que o Dom Rosa afirma não compreender, a sua editora, os seus editores, fizeram essa recomendação, ou o proibiu de colocar expressamente em quais anos aqueles momentos da história do Tipatém se passavam. Mas ele, como parece uma pessoa assim, não muito. Como é que eu posso dizer? Enfim, não muito obediente, em determinados momentos, ou páginas, ou quadros ali dos gibis, ele colocava uma data, 1883, 1896, para que você, leitor, tenha uma noção de em que ano, mais ou menos, se passa aquela aventura que é contada em cada uma das edições. Aí voltando, o Dom Rosa ela apresenta um esquema do que seria tratado em cada um dos volumes da tal da saga do Tio Patinhas. Né? No capítulo um, no volume um, a história se passaria entre 1867 e 1880, né? Que é do nascimento do Tio Patinhas, a partida dele para os Estados Unidos, e aí que vocês conhecem a família do Tio Patinhas, que eu até anotei os nomes para não esquecer, né? Eles não citam o nome da mãe dele, falam do pai, que é o Fergus. Esse pai do tio Patinhas tem dois irmãos, que são aí os tios do Patinhas, né? Que são o Nicolau, que é não só um tio, mas é o amigo ali da família. Ele sempre dá um suporte para a família aí do tio Patinhas enquanto ela é criança. E tem um tio do tio Patinhas que ele vive na América. Ele foi para a América para procurar melhores condições de vida, para tentar prosperar e etc. E essa é a pessoa que dará um suporte, um apoio para o tio Patinhas quando ele vai para a América, né? Alguns anos depois. Que é o Patico, que é, na verdade, o capitão Mac Patinhas, né? Pático Patinhas, daí segue. E o tio Patinhas, ele tem duas irmãs. Ele tem uma irmã mais velha, que é a Hortência, se não me engano. Não, a irmã mais velha, a Matilda, e a irmã mais nova é a Hortência, que até o Dom Rosa ele apresenta essa irmã Hortência como a mãe do futuro do futuro Pato Donald, né? Então ele vai apresentando esses laços familiares. Aí, porque o Dom Rosa ele destaca que originalmente ele pretendia contar a saga dessa família MacPatinhas. Só que os editores dele disseram, não, você vai centrar a história no Tio Patinhas. A história do Tio Patinhas que você vai contar e todo esse background que você desenvolveu e já fez os rascunhos, você vai ignorar. Aí ele, ótimo, ele se resigna, até inclusive nesse volume eles ainda apresentam ainda algumas páginas desse rascunho do que ele havia pretendido colocar na revista como as primeiras páginas, mas que os editores recusaram. Aí eles mantêm aqui para você, leitor, poder acompanhar e saber do que se tratava. E se souber inglês, que não é o meu caso, vocês podem ler o texto, que ele está lá bonitinho para você acompanhar. As páginas apenas não foram arte finalizadas, então são em preto e branco, ainda em rascunho, mas o Dom Rosa ele já havia introduzido o texto, que obviamente está em inglês. Né? Assim, deixa eu voltar. Né? Então, eles
Originalmente, o Dom Rosa ele pretendia contar a saga dessa família, né? Mac Patinhas, quando eles surgiram, né? Que eles possuíam um castelo no interior da Escócia. Eles passaram por eles receberam aquele castelo por volta ali do século XVI, se não me engano, século XIII ou século XVI, mas que a família MacPatinhas, não, acho que foi no século XIII e meados do século XVI que eles foram expulsos de lá. Então essa família empobreceu, se reduziu e foi quase extinta. Aí por isso um dos capítulos dessa saga do tio Patinhas se chama O Último Membro do Clã Patinhas, que é justamente o nosso célebre, entre aspas, tio Patinhas, né? Eu vou só ler esse rascunho que ele fez para a coleção para vocês terem uma ideia do que se trata, né? O volume um, porque o Tipatinhas ele nasce ali em 1867, né? O Dom Raso era um nerd, aliás, é um nerd mesmo. Ele fez, ele fez toda uma genealogia para o Tio Patinhas, desenvolveu qual é a história de vida, em que momentos da vida que ele fez o que, ou deixou de fazer o que, quando ele conheceu os seus principais aliados ou adversários, etc. Né? Então, no capítulo um, que vai de 1867 a 1880, ela narra do nascimento de Patinhas a partida dele para os Estados Unidos, né? O capítulo 2, que é de 1880 a 1882, ele trabalha como grumete, depois como capitão no barco fluvial do Mississippi, né? Ele fala das águas escuras e lamacentas do Mississippi, né? Capítulo 3 vai de 1882 a 1883, né? Que ele foi um boiadeiro na trilha do gado entre o Texas e Montana, né? Que ele foi um cowboy. Até ele visita as Badlands, né? Lá em Montana, etc. No capítulo 4, de 1883 a 1885, ele foi minerador de cobre em Montana. Capítulo 5 é de 1885, né? Ele retorna à Escócia para salvar o seu castelo, né? Dos MacPatinhas. Daí segue. Capítulo 6, que vai de 1886 a 1898. Ele é minerador de ouro nos Estados Unidos e depois ele vai para o deserto, né, para o Outback, lá na Austrália. Capítulo 6, que é de 1800... Ah, não, eu pulei. Ah, não. Certo, ok. Ah, certo. E o capítulo 7º. Não, pulei capítulo 6º, que é de 1886 a 1889, que ele é minerador de cobre e de ouro no Transvaal, que é na África do Sul. Capítulo 7, esse sim, de 1889 a 1896, que ele é minerador de ouro no interior dos Estados Unidos. E depois ele vai para os Outback lá na Austrália. Antes de encerrar, vou mostrar algumas páginas para vocês acompanharem de novo, né, o desenvolvimento aqui da arte do Dom Rosa. Eu vou falar um pouco mais curto, porque eu percebi que os últimos vídeos estavam com quase meia hora e o meu objetivo não era gravar vídeos tão longos. Primeiro, porque eles são mais difíceis de acompanhar, e segundo, porque eles demoram muito tempo para subirem lá no YouTube, né? Eu tenho que deixar o computador ligado mais 7, 8 horas para conseguir postar os vídeos. Então, assim, não vou, ou evitarei ao máximo gravar esses vídeos mais longos. Então, ao longo aqui dessas aventuras, o Tio Patinhas, ele conhece o avô do professor Pardal. Ele conhece o avô e os pais dos irmãos Metralhas. Que aqui fica meio que implícito que esses Metralhas, eles que a gente conhece, né, das histórias clássicas, eles não são simplesmente irmãos, eles são primos também. Nem todos eles são filhos, né, do, do mesmo pai. Deixa eu passar aqui para umas páginas mais à frente. Tem um momento aqui que ele está na África, que é interessante, que ele conhece o McMoney, né? O Pão Duro McMoney, que é um dos, como se diz, a Nêmesis aqui do Tio Patinhas. Pronto, e por enquanto é só. Vou deixar aqui a recomendação do volume 4, ou do quarto volume da Biblioteca Dan Rosa. Infelizmente, eu vou interromper a leitura da coleção, porque o volume 5, a Panini ainda não me entregou, não sei porquê.
E desconfio que eu levarei algumas semanas para conseguir receber essa revista em casa. Então, eu vou passar para alguma outra leitura. E assim que a editora Panini fizer essa entrega do volume quinto, aí eu continuo a leitura e deixo por aqui algum comentário. Então, pessoal, por enquanto é só. Até o próximo vídeo. E deixo a recomendação para que vocês continuem a leitura ou se sintam incentivados a começar a leitura dessas obras do Dom Rosa. E por enquanto é só, até o próximo vídeo.